3 horas. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora, Momento Revelação Agro, revelando os melhores caminhos. Na apresentação, Marisol Vincenzi. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Renato Pacheco, seja bem-vindo. Todos que estão aqui, eu sou a Marisol, psicóloga, mestra em desenvolvimento, em educação agrícola, especialista em desenvolvimento humano no agronegócio. E nós estamos chegando aqui pela Rádio Agro Hoje com o programa Momento Revelação Agro. Agora são 15h02 de Brasília, segunda-feira, dia 29 de abril de 2024. E é sempre muito prazeroso estar aqui com vocês. E só para reforçar, todas as segundas-feiras eu estou aqui com o nosso programa e o propósito é ser a voz do agro na questão de desenvolvimento humano no agronegócio, trazendo para você conteúdo que irão aí levar mais leveza, lucro, gerando legado para o nosso agronegócio. Vocês também podem nos acompanhar pelo YouTube, que é aqui este canal, também pelo WhatsApp, pelo nosso Instagram. Todos os canais nós temos algum aplicativo. E se você quiser falar com um de nós, deixar algum recado, mandar alguma mensagem, você pode mandar pelo WhatsApp 65999 638161. Nós somos a primeira rádio 100% com programação para o agro brasileiro. Então, 100% da nossa programação é voltada para o agro brasileiro. E nós temos sede em Cuiabá, também em Brasília e parceiros em vários lugares do Brasil e no exterior. E olha só, você também pode ser o nosso parceiro por esse telefone que eu passei acima, 65999 638161. E hoje estou aqui com essa pessoa especial que é o Renato Pacheco, ele que é veterinário, e nós já temos uma parceria, ele também é meu aluno, e nós hoje vamos falar com vocês o quanto que uma equipe preparada gera lucros. Boa tarde, Pacheco, seja bem-vindo, se apresente aqui para o nosso público da Rádio Agro Hoje. Boa tarde, Marisol, boa tarde a todos, bem-vindos. Nós estamos aqui para bater um papo sobre as experiências que nós temos e conseguimos, e muitas melhorias através da orientação da doutora Marisol para o agro, para o nosso trabalho no campo. Nós somos uma empresa de consultoria, que é uma clínica geral de consultoria para a pecuária, seja leite ou corte, mas especialmente em tudo que tange a pecuárias. Muito legal. E, Pacheco, hoje, você como profissional na área aí da veterinária, consultor, qual que é a sua percepção sobre as principais deficiências das equipes no setor da pecuária, principalmente, que é o setor que você atua? As principais deficiências, não só das equipes, mas começa com a gestão, é a dificuldade de lidar com pessoas. E isso gera um turnover, quer dizer, uma troca constante de funcionários, em que o serviço pouco se implanta e nós já estamos trocando de novo. Então, eu costumo brincar que, antes de montar qualquer negócio, quem for gerir precisa se qualificar em como comandar, como trabalhar com pessoas. E eu acho que as grandes empreendimentos, a primeira coisa a contratar é quem mexe com pessoas. Porque o erro na contratação, o erro no recrutamento, o erro
no trabalho com eles, a gente perde muita coisa. Perde-se muito dinheiro em começar mal com pessoas. E perde-se muito talento, erra-se muito na contratação e acaba pagando caro para implantar todos os procedimentos. E olha que interessante que você está falando, porque assim, erra-se no início na contratação, já não se contrata bem. E aí, por isso, você joga a pessoa lá num serviço que, de repente, não tem a ver com os perfis, com as competências daquela pessoa. E aí, a pessoa que está lá dentro, o líder, como você falou, começa pelos gestores, não tem habilidades, não desenvolveu as suas competências para saber lidar com essas pessoas. E aí, a hora que você vai implantando no meio disso tudo, de repente, não dá conta de continuar. A pessoa não dá conta, a pessoa realmente não tem competência para aquilo, e aí começa tudo de novo um outro processo. Aí, quanto dinheiro se perde, quanto tempo se perde, e tudo isso gera gastos financeiros e desgaste emocional, que vai prejudicar lá no lucro, né? E perca de desempenho. Você treinando uma pessoa que está errando constantemente, ela está errando. Né? E você tem hoje, evoluíram-se as coisas, hoje nem sempre é o patrão que dá o aviso prévio, o patrão que manda o funcionário embora. Muitas vezes o funcionário demite o patrão. Dizer, eu não quero ficar aqui. Eu não estou no seu projeto mais. Então, lidar com pessoas é muito importante. E antes disso, nós temos que aprender a lidar com nós mesmos, as nossas deficiências, como é que eu preciso melhorar. Né? Então, é primordial que se domine, que se aprenda a conviver com você mesmo, as suas falhas, e depois as pessoas. Sem isso, não vai funcionar bem, nós vamos pagar caro até que essa roda funcione sem arestas. Muito bem. E no seu trabalho, se a gente for colocar assim, se você puder dar um exemplo, como que você vê que as consequências dessa deficiência no negócio? Quais são as consequências no contexto da pecuária quando existe isso? A gente já está falando um pouquinho disso aqui, mas quais consequências a mais que você vê diretamente, por exemplo, no setor da pecuária? Bom, nós fazemos, a nossa empresa faz um diagnóstico geral e entra dentro do processo, se a vacinação está perfeita, se tudo está sendo bem feitinho, mas quem faz? Como faz? Qual é o entendimento dele? E comete-se muito erros. E, às vezes, o proprietário ou quem comanda fala, mas não quero treinar porque o cara vai embora. Ele fala, mas é pior treinar. É melhor treinar e ele ir embora do que não treinar e ele ficar. Né? Isso gera uma série de falhas, uma série de prejuízos e que são acumulativos. E muitos deles demora a ser identificado. A hora que o cara começa a sentir o prejuízo no bolso, é que ele vai perceber que há muito tempo atrás esse processo vem errando. Então, é um amadorismo muito grande que precisa mudar. Né? Então, é preciso mudar todos os preceitos, tudo que está acontecendo, e começa com pessoas. Pessoas é que fazem acontecer as coisas, e elas precisam estar muito alinhadas. Isso é importante. Você acha que existe alguma causa para que ainda tenha essa cultura de não vou investir porque a pessoa pode ir para um outro lugar, o investimento em pessoas não é importante, é um custo em vez de ser um investimento? Você entende que existe ainda essa cultura dentro do setor? Existe uma diferença inicial, cultural, de entendimento do negócio. Vamos pensar assim, o agricultor ele tem um pensamento do lucro máximo. Então, ele investe em máquinas, ele investe mais, até a transição, ele começa a fazer essa transição mais cedo com o filho. O filho está ali, ele dá 20 hectares, 50, compram as máquinas para ele começa a fazer isso cedo e logo ele começa a entender que, por exemplo, hoje raramente a gente tem analfabeto na agricultura. O cara sabe ler, sabe pilotar uma máquina, né? Precisa, né? Já é necessário. É necessário. E na pecuária ainda tem a ideia do custo mínimo. Então, tudo é caro. Tudo é caro. E como não dá valor a pessoas, muito valor e ao conhecimento,
a todo o processo. Você quer um cara que laça, sabe andar a cavalo, mas hoje isso está deixando de ser moda. Hoje não precisa laçar mais, não precisa andar a cavalo, muito pouco. Então você consegue resolver. A inteligência já chegou na fazenda, a inteligência artificial, os processos, né? E agora que está doendo no bolso. E achar que todo mundo é igual, o peão é totalmente substituível, o membro da equipe é substituível. E não é, pessoas são diferentes, produzem diferentes, né? Isso é muito importante, saber que isso existe. Quer dizer, cada vez mais vão ser menor número de equipe e mais eficiente. Perfeito. E Então, maior entrega. então, pelo que você está falando, assim, achei interessante a sua fala. Hoje, o pecuarista, ainda muitos, pensam com custo mínimo, enquanto o produtor rural, o agricultor, ele pensa Lucro máximo. lucro máximo. Gostei dessa Então, teoria. esses dois conceitos não chegam no mesmo lugar. Então, eu faço economia com coisa extremamente necessária e que eu não dou valor. E muito desse não dar valor é o desconhecimento de todo o processo. Isso, porque não, e é isso que a intenção aqui de ter você, Pacheco, é exatamente essa, para essa questão de uma equipe alinhada gera lucro. E é revelar isso para os agricultores, para os pecuaristas que ainda têm esse pensamento. Né? Porque, assim, às vezes, não é por maldade, é uma cultura, é aquilo, né? É um desconhecimento mesmo de o quanto que investir na equipe, investir em si mesmo, traz rentabilidade, traz lucro para o negócio. E olha, nós vamos entrar para o nosso primeiro intervalo e depois nós continuamos com esse bate-papo aqui, tudo bem? Agora são 15 horas e 12 minutos de Brasília. Voltamos daqui a pouquinho para mais perguntas mais profundas, onde o Pacheco vai poder nos auxiliar e te auxiliar aí a olhar esse novo caminho para um negócio rentável e lucrativo através das pessoas. O programa Momento Revelação Agro volta em instantes. Não perca a oportunidade de passar momentos de lazer e descontração curtindo a natureza às margens do Rio Paraguai. A pousada Fordinho oferece infraestrutura completa para o seu lazer e descanso, às margens de um dos mais belos rios de Mato Grosso, com apartamentos completos, quadra de vôlei, campo de futebol, piscinas, sala de jogos, barcos para passeio, quiosques à beira do rio, restaurante com comida típica mato-grossense e café da manhã completo. Pousada Fordinho, lazer e descanso junto à natureza, às margens do Rio Paraguai, em Cáceres. Informações e reservas pelo telefone 65-3224-1080 ou pelo site pousadafordinho.com.br. Rádio Agro Hoje. O agronegócio em primeiro lugar. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para as crianças. Pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Vamos jogar, brincar e correr com a gente. 3. Atividades e brincadeiras ao ar livre. Fazem bem pro corpo e pra mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Conectando você ao agronegócio. Rádio Agro Hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. Momento Revelação Agro. Revelando os melhores caminhos. Segunda-feira, nada melhor que iniciar a semana de trabalho falando sobre lucro, equipe. E hoje estamos aqui na Rádio Agro Hoje, a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro. Saiba que você pode ser um parceiro da nossa emissora, basta você entrar em contato pelo telefone 65 999-638161. Mande o seu recado também, com perguntas aqui para o Pacheco, para mim e para o pessoal da rádio, que nós iremos responder. Bom, estamos aqui com o Pacheco, começamos o nosso bloco falando sobre
a importância aí da equipe para gerar lucro, o que vem acontecendo, por que a pecuária às vezes não investe tanto nisso, que muitas vezes é uma questão de falta de conhecimento. E então, Pacheco, fala aqui para nós, considerando as deficiências identificadas, isso que a gente já falou aqui, que atitudes, né? Quais ações os gestores podem começar a tomar para mudar esse cenário, para garantir que a sua equipe esteja mais alinhada, mais preparada, mais eficiente, na sua opinião, com toda a sua experiência? Marisol, primeiro o gestor se preparar. Há poucos dias nós tivemos uma experiência bacana. Nós fomos conversar com o pessoal e tinha lá comandados, gestor, e no meio da reunião, parecia que o negócio tinha virado pessoal entre um comandado, que comandava a equipe, e outro. Quando terminou, saia justa, eu falei, eu quero almoçar com você. Aí fui almoçar com esse subordinado. E ele estava cuspindo marimbondo. E nós almoçamos, foi abaixando o clima. Eu falei, se eu te falar um negócio, faz um negócio assim de coração, você não precisa mostrar para mim. Se você fosse contratar você, escreve aqui alguns itens pelos quais você teria dificuldade com você mesmo. Você não se contrataria por isso. Ele escreveu alguns itens e começou a chorar. Falei, por que nós não melhoramos isso? O que nós podemos fazer para melhorar isso aqui? Ele falou, não sei. Eu falei, vamos fazer isso. Aí eu dei o telefone de uma doutora chamada Marisol. Olha que legal, muito obrigada. Vocês têm equipe, né? Vai lá. Antes, você não conserta nada se você não chegar no problema. E as mudanças pessoais, a chave é nossa. Nós temos que abrir. E precisa fazer isso. E é bacana quando a pessoa começa a botar o pé no chão, se abrir, conversa com o seu chefe. Você precisa atendê-lo. E muitas vezes você não está entendendo a leitura dele, ou os comandos. Conversar mesmo. Se preparar para isso. Né? Eu acho que isso é importante para todos nós. Até a próxima pergunta é assim, como que você tem lidado com isso dentro da sua consultoria, do seu trabalho, para ajudar as pessoas a terem essa percepção? Então, olha que legal, que bacana. Você chamou a pessoa para conversar, você foi lá, né, você ouviu, ela pôde até se emocionar, falar, você usou alguma estratégia aí para que ela pudesse estar se enxergando. De que outras formas vocês têm atuado para levar isso tanto para os gestores como para os colaboradores, essa questão do desenvolvimento da equipe para trazer os resultados que a sua consultoria mesmo espera? Muitas vezes a gente vai conversar com o pessoal e você vai sentir as dores do negócio. E as dores, às vezes, são pessoais e, muitas vezes, é só a falta de comunicação. E a hora que se extrapola um pouquinho, isso começa a ficar pessoal e não do negócio. Né? A hora que você começa a falar, está embirrado com o fulano, o cara só me vê que ele está me cobrando, ou eu só estou cobrando ele porque eu só vejo a coisa errada dele. Então, nada melhor do que a gente fazer uma meia-culpa, fazer isso aí. O que eu tenho de problema? Como é que eu me compraria? E aí você começa a ver que se der a mão é melhor, se ensinar é melhor, é dessa forma que eu quero, né? E virar um time mesmo, né? Com responsabilidade, com tudo ali. É possível você elencar tudo isso junto com a pessoa e ele começa a mudar. Um deles falou comigo assim, eu tenho que melhorar muito. Eu falei, não, no primeiro dia você já começa a melhorar, você identifica o problema, você já pode dar o primeiro passo. Você vai começar a colher o primeiro resultado, o segundo, o terceiro. Isso que você está fazendo com você, você pode começar a fazer com seus comandados. E você pode se aproximar do seu chefe, que é aquele chato. Quando a gente conversa com a diretoria, todo mundo, você vê que o chefe também tem as limitações dele e tem as cobranças dele. Sim. Ele está cobrando desse cara aqui, mas por cima tem alguém cobrando muito dele. E às vezes é tanta coisa, uma balbúrdia na cabeça, que ele também não está tendo como fazer isso com o comandado.
conversar mesmo, é time, botar o coração para fora e que, se quiser, vai embora. Cresce e vai embora mesmo. Isso aí não tem. E uma coisa que eu percebo é que às vezes tem essa dificuldade de conversar por não saber conversar. Né? Por assim, eles já não conversam porque não sabem como se comunicar, acham que às vezes vai conversar, já vai ter briga, já vai ter algum atrito, não vai ser legal, então alguns preferem não falar, e aí quando vão falar já está no momento que já está explodindo, né? Já está. Como que você entende que esses gestores podem ir trabalhando para melhorar isso, de forma que eles possam entender que sim, é possível ter uma conversa, que sim, é possível ter um bom relacionamento entre eles e que seja produtivo esses laços para que tenha uma unidade entre eles? Desenvolvimento da inteligência emocional, desenvolvimento do autoconhecimento, o exercício disso, né? Eu acho que isso é extremamente importante. E nós temos hoje um punhado de profissionais que podem nos ajudar, né? Aqui na minha frente tem um que é excelente nisso. Essa ajuda é necessária. O exercício disso, isso vale para a família, vale para empresa, para amigos, vale para tudo isso. Toda vez que a gente colocar um problema debaixo do tapete, ele vai aparecer em proporção que a gente não dá conta, né? E é importante. Como que eu vou levar a minha vida? Como que eu vou levar o meu trabalho? Eu vou curtir, viver ele, ser feliz com ele? Ou ele vai ser um problema? E cada um de nós está onde está, primeiro por competência de resolver problemas e depois prever os problemas, não deixar acontecer. Se a gente chegar num ponto que eu não consigo resolver um problema, eu estou no lugar errado. Eu não mereço estar ali. Eu preciso me qualificar para isso. Isso, preciso me trabalhar para merecer estar ali. Né? E assim, essa melhoria é uma chave do lado de dentro da porta. Só eu abro ela. E exercitar isso é muito bom. Eu não preciso esperar que eu seja lá uma sumidade para começar a exercitar. É no momento que eu identifiquei a minha falha e qual é o primeiro passo, eu tenho que começar a exercitar. E é bacana que você vai ver. Em ação, né? Acontecer. É ação. Né? Isso é muito bacana. A gente consegue muita coisa bacana com o negócio, com a gente mesmo. É surpreendente o quanto pode ser melhorado. E com as pessoas. Desculpa. Sem problema. Pacheco, nos seus trabalhos, né? Qual é, assim, você tem visto diferença entre alguns grupos que investem em pessoas e outros que não? Conta um pouquinho. É muito grande. A diferença é brutal. Primeiro, a condução do processo mais tranquilo, mais suave, com os processos entrando em rotina com mais facilidade, os resultados e a qualidade de vida de todo mundo que está ali. O pessoal que adora estar junto, adora viver naquela empresa, de estar ali, se entrega muito mais. E tem o pessoal que só fica ali até esperar um lugar melhor, um momento melhor, e muitas vezes tem uma dificuldade ali, vai ter do outro, porque ele também não quer mudar. Mas assim, nós só vamos levar daqui da terra o que a gente viveu, qualidade de vida que a gente teve. Né? Não leva mais nada, não leva roupa, não leva dinheiro, não leva nada. Então, viver bem é extremamente importante. Porque a gente faz essa passagem por aqui. E o legado que nós vamos deixar é o que a gente produziu, né? O de bom que a gente deixou. E isso é importante. Acho que isso é fundamental. Uma vez nós fizemos uma live juntos e você comentou como é importante assim que o setor da pecuária existe os ciclos, né? E a questão de estar tudo muito bem planejado, muito bem organizado. Como que você vê essa questão em relação às equipes, assim, para conseguir seguir esses processos? Eu lembro que você falou tem a época de monta, lá na frente vai começar as parições. O que você vê que é necessário dentro de uma equipe para que esse processo aconteça de forma assertiva e lá no final morra menos bezerros, né, a não nascer?
Como... Esse treinamento ele é multidisciplinar e todos devem saber tudo o que acontece e qual a participação dele ali dentro. Não é raro nós temos dentro de uma empresa equipes concorrentes que lutam entre si. Eu quero ser o mais importante, o problema do outro lá que se dane, que apareça o problema dele. Então, isso aí, para eu aparecer, o outro precisa dar errado? Não. Todos nós temos que dar certo. Esse negócio é de todos nós. O dia que eu sair daqui é outra história, mas aqui, quem paga o meu pão é a vaca, é o resultado do colega, somos nós todos. Então, se todos souberem como é a história toda, qual a participação dele, e que é um acúmulo de resultados para ter um resultado ótimo lá na frente, fica mais fácil. O sujeito não passa, deixa a porteira aberta, né? Então, ele passou, está vendo um animal com um problema, ele avisa. Eu não sou concorrente dele, eu sou parceiro. É importante que todos estejam imbuídos do time, da equipe, do resultado de todo mundo. E por que você, assim, acredita que acontece isso nas equipes? Nos grupos, né? Não é uma equipe, né? Falta no time, né? Falta de comunicação. No grupo, né? E quando é isso, não é um time, é um grupo. Isso, é um Falta grupo. de comunicação. E muitas vezes vem do exemplo do individualismo. Alguém, um líder, ele é individualista. Ele quer mostrar que ele é mais do que o patrão, do que o gerente, do que o outro. E aí a equipe vai absorvendo aquilo. Vai desmanchar. Vai criar uma concorrência. Eu não cedo o trator para o outro, embora o trator fique parado nesse momento, mas não cedo para ele. Eu quero que ele se dê mal, que aquilo não aconteça. Então, é esse espírito de time, de equipe, de resultado de todo mundo. Né? Isso é importante. E assim, você imagina a energia que isso gera, né? Uma energia de tensão. Em vez de ser uma energia de produção, é uma energia de tensão, de estar se defendendo, de estar tentando se desgastar. E o quanto que isso, por exemplo, não vai interferir no resultado depois. É fácil perceber o clima que está ali. Se é aquele clima suave, de interação mútua. Peraí, deixa eu ajudar ali. Ele não está fazendo aqui agora, mas corre ali, ajuda. E aquele que fica, cara, eu sou especialista nisso, que você se dane. Né? Então, uma empresa é um time que todo mundo tem que funcionar bem, tem que ter colaboração de todo mundo. É importante. Mas o conhecimento de todos e da importância de cada um e do resultado de cada um, quer dizer, é um time, é um coletivo que todos precisam funcionar bem. E como que é esse o impacto direto, financeiro mesmo, assim, o que isso impacta na produção, por exemplo, da pecuária? Você colhe uma série de sabores quando a equipe está brigando entre si, ou um resultado muito bom. Né? Você tem orgulho de usar a camisa da fazenda, ou o cara nem usa. Né? Então é importante você formar o time e o resultado do time. Isso é importante. Você já conseguiu, assim, já teve algum exemplo? Você já teve alguns assim, dados assim, que consegue te mostrar, tipo, nossa, uma equipe alinhada, a porcentagem de morte é tantas, ou de nascimento de bezerros nascidos vivos. Você tem algum dado desse? Assim, Tem. Nós começamos em propriedade que a mortalidade era alta, de bezerros, era próximo de 7%, hoje está 2%, um pouquinho. Hoje a maior mortalidade é da cantina. Porque morre para comer. E ainda nesse horário, que em vez de matar um animal que quebrava a perna, não, hoje está matando um animal gordo, pesado, metade do que morria antes. Né? Então tem uma sensação de que o dever foi cumprido, foi bom para todo mundo. Que legal. E o que mudou nessa fazenda? O que vocês fizeram? O que vocês implantaram que mudou, que saiu de 7% para 2%? Uma série de processos. Tanto a parte sanitária melhorou. Fala aí para nós, porque vamos revelar esses caminhos. Então, vamos falar assim, a sanidade, ela fica ali até 3%, no máximo 5% do custo de produção, não é nada. Mas se você não fizer corretamente, você vai gastar mais do que isso e vai morrer muito. Então, assim, quanto que eu posso tirar da sanidade? Nada. Eu posso usar produto ruim? Não. Eu uso o melhor que tem, porque já é muito baixo o valor dele. Mas eu preciso fazer no momento certo, com os animais bem manejados, tranquilos, sem estresse. Então, tudo isso muda muito o resultado. Né?
vai me dar menos problema aqui, menos diarreia de bezerro, eu faço tudo, mas tudo preventivo. E essa prevenção é na manutenção. Se a gente for pensar, tudo que você está falando aí tem uma pessoa por trás, duas, Uma três, pessoa por trás. envolvida. Né? Olha aí, para Eu não fazer. estou com raiva porque eu alimento bem, minha refeição é boa, eu tenho ar-condicionado, eu tenho qualidade de vida. Então, tudo isso é importante. Né? E essas pessoas sentem. E a gente precisa proporcionar isso para ele. Né? E ele é sobrecarregado no trabalho. Então, tudo isso funciona bem. E aí tá, então vamos lá, eu só puxei, mas aí vocês, por exemplo, nessa fazenda, então foi melhorando o planejamento, foi melhorando que mais que você vai fazendo para que chegue a ter esse lucro? Esse lucro não, é lucro, né? Porque você deixou de perder 4%, ganhou Então, dinheiro. você melhora a parte de sanidade dos animais, a nutrição, o manejo do pasto, as máquinas, uma melhor manutenção de máquina, operação, regulagem, né? E o conhecimento. E tudo isso vocês, a sua consultoria, vai organizando dentro da fazenda. Vamos trabalhar com tudo isso aí. Primeira coisa é começar a estabelecer a coleta de números, né, informações que são transformadas em índices, e a leitura desses índices começa a falar onde é que estão os pontos de estrangulamento. E aí é treinar a pessoa para coletar a informação correta, para ajudar a interpretar e corrigir. Começa primeiro diminuindo os problemas, então identifica o que está de problema. Depois agora nós vamos... Diagnóstico. Agora vamos diminuir o problema. E depois prevenir para não ter problema, o mínimo possível. E sabe o que me vem aqui, ó, agora, assim, uma coisa que eu tenho certeza que você encontra uma dificuldade, é quando fala, porque precisa daí de pessoas para fazerem isso, para alimentar. E aí, assim, às vezes o proprietário, ele acha assim, não, vai ser custo, eu vou gastar mais, vou contratar mais uma pessoa, vou contratar mais, vai perder tempo anotando, vai perder tempo fazendo isso. E não consegue visualizar o tanto que essa pessoa vai trazer de lucro lá na frente. O tanto que tirar esse tempo para fazer essa análise vai contribuir com o resultado lá no final. Existe ainda, eu percebo, uma dificuldade de entender a importância disso, né? O primeiro diagnóstico, nem sempre você consegue colocar todos os números, mas você consegue falar assim, eu tenho tantas vacas e pare 80%. A hora que você começa cadê os 80% do bezerro? Quanto dia desmamou? Então não foi 80%. Né? Aí você, opa, tem um negócio furado aqui, que está faltando tantos que custaram, eu paguei para a vaca, mas ele não aconteceu. Quando você começa a mostrar as perdas, aí ele começa a querer saber onde é que está a perda. Então você tem inseminação, o touro, quantos ficaram preia. Hoje nós estamos falando quantos perdeu dos 30 aos 60 dias de preiez, dos 60 aos 120, até o parto, depois durante o parto, depois que nasce. Quando você começa a procurar, ele fica louco. Você não sabia que eu perdia tanto. Aí você começa a colocar os números, aqui, ó, nós temos que procurar esse problema aqui e resolver. Mas é isso mesmo. Agora, uma pecuária, agricultura também, mas uma pecuária gera uma infinidade de informações diárias e as decisões são diárias. Está na hora de eu mudar o pasto ou não? Mudar o animal de pasto ou não? Se a cada dia o pasto está de uma maneira diferente, com uma qualidade diferente, o animal está com exigência diferente, interage com o clima, com a temperatura, com a chuva, com a fertilidade do solo, com o animal, que cada dia está mais pesado, consome mais, e com o funcionário que vai mudar ele de lugar. Né? Então, tudo é dinâmico e tudo é variável. Então, precisa ter essa informação. E as decisões não devem ser feitas do escritório, na fazenda do escritório, na capital onde alguém mora. Tem que ser no momento. Está na hora de mudar o que fazer. Então, assim, é um planejamento complexo. Então, a pessoa tem que ficar atenta, tem que ter pessoas ali atentas, engajadas com o processo mesmo. Tem. Então, aí a equipe precisa estar bem. Antigamente, a pecuária foi construída de uma forma mais complicada, porque o filho que não queria ficar ia para a fazenda, né? Então, qual a dificuldade que ele tinha, o tamanho dele coletar informações? Ele achava que aquilo era perda de tempo. Depois começaram a aparecer um punhado de dores que ele não sabia o que estava doendo.
Eu estou tomando prejuízo, mas aonde está doendo? E às vezes o cara ainda apresenta a dor para você, está doendo a minha orelha. Chega lá, é no fígado. Uhum. E você consegue, e aí a sua consultoria ela vai fazendo esse diagnóstico. Isso. Vai entendendo. Ó, tá doendo a minha orelha. Tá bom, vamos olhar qual que é a dor da orelha aqui. Ah, isso é só um carrapatinho. Mas essa dor grande, tá dando esse grande prejuízo, é no fígado, é no baço, é no intestino. Então vamos corrigir isso aqui. Aí ele começa a sensibilizar e permitir que faça isso. Mas esse rapaz que está aqui, ele é muito bom, tem boa vontade. Ele não dá conta. Não é culpa dele, né? Então nós temos que ter alguém que faça mais isso. Pessoas. Mais pessoas, melhor. Ele vai fazer o que ele der conta e vamos colocar alguém para fazer isso aí. Aí os caras começam a cair o pé no chão, a ficha, e vamos colocar processos. Esses investimentos são necessários, né? O agro é muito difícil. Muito difícil. E é um bom negócio? É. Mas tem que dar tudo certo. Se você pegar 4 itens só e você acertar 80% deles, você acaba tendo 40% de resultado final. Tá, qual que é? Conta pra gente. Isso aí é os 80, esses 80-20, né? Lembra da aula? Você pegar 100%, vezes 0,8, vezes 0,8, vezes 0,8, vezes 0,8, dá 40. Então tem que acertar aquela 100%. Mas quais são os 4 itens? Não, qualquer coisa que você vai fazer tem mais de 4 itens que você faz parte daquilo. Vamos falar em inseminação. Eu tenho o sêmen, eu tenho o trabalho do sêmen, a qualidade do sêmen, o trabalho do sêmen, a nutrição, a sanidade, só 4, são mais. Cada um desses tem um punhado. A IATF, são 4 hormônios que você faz em 10, 11 dias. Eu tenho que acertar todos, a dose certa, o momento certo. Né? A IATF é em inseminação de hora marcada. Tal hora eu tenho que inseminar. Certo? Então, é muita coisa que eu tenho que acertar. Vamos lá na agricultura. A colhedeira, colhe o desperdício, planta na hora certa. Né? A distribuição do adubo. Tudo eu tenho que acertar. E você fala assim, eu fico encantada, assim, porque é isso que a gente falou, quem está por trás? Pessoas. E essas pessoas estando alinhadas, estando bem conectadas, elas vão fazer o negócio fluir. E isso vai gerar lucro. Isso vai gerar retorno financeiro. Eu costumo brincar, essa hora que você pega uma equipe trabalhando muito bem, eu falo que essa equipe que trabalha por música. Suave. Está acontecendo, os resultados vão vir. Né? Bacana. E é por aí que a gente tem que ir. E por música, por quê? Ele está fazendo tudo bem harmonizado e é bonito. Muito legal. Bom, vamos entrar agora para o nosso intervalo. Daqui um pouquinho nós voltamos. Você que está aí nos assistindo, estamos num bate-papo muito legal. Encaminha essa matéria para mais pecuaristas, para as pessoas do agro, para entenderem a importância da equipe para gerar lucro. E realmente, gente, é isso. É comprovado que isso traz resultados positivos quando você investe na equipe, quando você tem uma equipe alinhada, engajada. Olha o Pacheco aqui falando para você, uma pessoa que tem anos de experiência na pecuária, com consultoria, o quanto que ter uma equipe, pessoas bem treinadas e preparadas, gera melhores resultados. De 7% de mortalidade, foi isso, Pacheco, que você falou? Reduziu para 2% por ter um acompanhamento. Claro que não é só questão das pessoas, foi tudo junto, mas foi pessoas ali ajudando a desenvolver o trabalho. Certo? Daqui a pouquinho nós voltamos. O programa Momento Revelação Agro volta em instantes. Rádio Agro hoje. Esta é a Rádio Agro hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado,
delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Saiba mais em gov.br/doe sangue. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Rádio Agro Hoje. Com você em todas as plataformas digitais. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Rádio com programação 100% agro no Brasil. Momento Revelação Agro. Revelando os melhores caminhos. Muito boa tarde, gigantes do agro. Hoje, segunda-feira, dia 29 de abril. Agora são 15 horas e 42 minutos de Brasília. Estamos aqui com o nosso programa Momento Revelação Agro, aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio 100% agro do Brasil, com assunto 100% do agro. Você pode nos acompanhar aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelas redes sociais. Também pode nos mandar mensagem, fazer parceria pelo número 65999638161. E olha, estamos aqui com o Renato Pacheco, da consultoria Pacheco, e ele está aqui dando um show, uma aula, nos falando sobre a importância da equipe para que o seu negócio tenha lucro. Ele falou nos blocos passados que, olha, tem empresas que ele já fez trabalho, fazendas, e que diminuiu de 7% para 2% a mortalidade. Então, olha o tanto que isso gera lucro. E no meio disso tudo, o que está por trás disso tudo? Pessoas. Então, Pacheco, você poderia compartilhar conosco mais casos aí de sucesso que você tem visto nas equipes que você prepara? Quanto isso aumentou de lucro? Qual foi a melhoria significativa na produção, na pecuária, por ter um trabalho em conjunto, por aplicarem o que vocês trazem aí, não só na questão da parte técnica, mas também nessa parte da conscientização do desenvolvimento humano? Primeiro, eu queria agradecer ao pessoal da AgroLine, através do Ronaldo, que está participando aqui, mandando mensagem. Obrigado por participar. E manda perguntas se precisar. Bom, isso! Se quiser interagir, manda perguntas que todo mundo está aqui para participar e ajudar, né? Bom, deixa eu dar exemplos de fazendas que contrataram gestores bem qualificados, e mais gestores até sem experiência, recém-formados, e que estão conduzindo esse processo numa velocidade muito grande. E, por incrível que pareça, as mulheres têm dado um show, as meninas têm dado um show nesses trabalhos. E tudo gera em acreditar, recrutar bem, dar chance, interagir bem às pessoas e permitir que elas se qualifiquem cada vez melhor. Tá? Então, tem algumas fazendas que nós temos meninas tomando conta de confinamento, da própria fazenda, de processos em que fizeram uma revolução muito grande. Toda a fazenda mudou. No início, elas tiveram alguma dificuldade para lidar com a equipe, depois, hoje, comandam um punhado. Aceitação. Né? E foi embora. É maravilhoso. Isso acontece no Brasil todo. Tem propriedade que contratou uma engenheira de produção e ela não entende do produto, mas ela entende de fazer a gestão de pessoas e põe todo mundo para funcionar bem. Tá? Muito formidável isso aqui. Nós temos case de sucesso no Brasil inteiro. Muito, muito bom. Formidável mesmo. E além do aumento do lucro,
Quais são os outros impactos que você vê positivos que podem ser observados aí com o investimento na equipe, na preparação da equipe? Tanto em termos de resultado financeiro, como também em relação ao próprio bem-estar do animal, a sustentabilidade do negócio. Então, o resultado financeiro é uma consequência das demais melhorias, né? Então, nós falamos em primeiro, bem-estar do ser humano, né? Uma estrutura, um curral, uma maneira que ele possa trabalhar sem riscos para ele. Isso gera uma melhor qualidade de vida, uma maior segurança e os processos mais fáceis. Depois, o segundo passo é o bem-estar do animal. Essas duas coisas têm que estar em simbiose. Um curral que não seja amigável, ou um centro de manejo que não é amigável, é ruim para os dois, e o funcionário chega a ser mal porque ele está em dificuldade. O terceiro ponto é a possibilidade dele identificar os animais de índole violenta e tirar da propriedade. A propriedade precisa de dinheiro. Então, você tira dos animais menos eficientes, que não produzem ou produzem mal, e dos animais que induzem os outros a produzirem bem. Um animal nervoso no meio dos outros, ele deixa todo mundo nervoso. Nossa, que interessante. Mesma coisa de é a mesma coisa do ser humano, exatamente. Se tem um criador de caso no ambiente, todo mundo fica meio... porque ele está contaminado por ele. Então, o animal é desse jeito, né? E aí, se o homem deixa o animal brabo, ele vai contaminar os outros. Isso. É isso mesmo. E aquele animal, ele contamina mesmo. E é mais que provado hoje, cientificamente, que o animal bravo, ele ganha menos peso, ele pare menos, tem menor desempenho em si. Então, ele não pode ficar ali. E hoje já se fala em bem-estar vegetal. É como que eu estou conduzindo o vegetal, o meu pasto, eu estou respeitando a fisiologia dele. E lá no final, qual que é o ganho com tudo isso? O resultado final que é o financeiro. É o lucro. É o financeiro. Então, tudo tem que estar imbuído. E cada vez mais nós temos um melhoramento nos processos, porque nós temos pesquisa acontecendo em todos os sentidos. E antigamente a gente pensava que a fome ia ser um negócio cada vez maior. Não. O mundo vai produzir mais alimento que o pessoal dá conta de pagar. Vai ter que ter uma reorganização no mundo aí, porque tem muita gente que não vai ser capaz, vai ter que ser subsidiada, vai ter que ter qualidade de vida, né? Isso é isso mesmo. E o Brasil é privilegiado. Nós somos capazes de produzir mais do que o mundo é capaz de comer, de qualidade boa, com segurança alimentar e com tudo isso. Então, essa reorganização mundial precisa passar por esse pensamento que as pessoas têm que estar bem. Todas elas. Isso é importante. Que legal. E olha, é isso que eu prego. Você conhece o meu trabalho, né? A questão do bem-estar, da felicidade no agronegócio, de trazer aí esse tripé que é lucro, leveza e legado, para que a gente realmente consiga ter uma vida memorável no agro. E que, como é bom conversar com pessoas que estão atuando no agro, na pecuária, e atuam e veem a importância do ser humano, da pessoa, igual você falou aí, ó, o ser humano tem que estar bem, a pessoa tem que estar bem, e para isso ela precisa de condições boas, ela precisa estar num lugar onde ela tenha condições boas de trabalhar, né? Ela tenha condições boas de se relacionar, e muitas vezes é preciso realmente o investimento, esse investimento de investir em profissionais que possam estar levando esse desenvolvimento, trazendo essa nova cultura. É muito legal quando alguém como você, Pacheco, parabéns mesmo, chega na empresa e fala, olha, está acontecendo isso, vocês precisam procurar uma ajuda de um profissional da área de desenvolvimento humano, da área da psicologia, né, da área de RH, para fazer uma boa seleção das pessoas, porque muitas vezes ainda existe a cultura de que a gente dá conta de fazer tudo, e vai fazendo, e aí o profissional, ele chega, por exemplo, o veterinário, o consultor, o agrônomo, ele vai olhar, o problema está no solo, o problema está na qualidade da semente que você comprou, mas aí não olha para essa equipe que está por trás de tudo isso, não para pensar nas pessoas, e está na hora do agro revelar isso, entender que por trás de tudo, e às vezes, o que eu vejo? Tem empresas que com menos produzem mais do que empresas que investem mais, mas produzem menos por conta da equipe.
E as pessoas não podem ser descartáveis. Elas continuam. E hoje eu tenho a convicção de que a cada novo ano, a cada nova década, você consegue ser mais produtivo desde que você se qualifique para isso. O que a gente tem de consciência? Eu estou na melhor fase produtiva hoje. O mês que vem, o ano que vem, daqui a uma década, eu quero estar na melhor fase. Porque nós vamos acrescentando conhecimento em cima desse. E o conhecimento não sobra. E vale mais quem sabe mais. E saber mais é muito dessa coisa de humano, de como é que nós melhoramos o pessoal. Eu vou mandar um cara embora daqui a pouco. Novas tecnologias virão e ele é um descartável? Não é. Nós podemos... Ele está incluído no processo, crescendo constantemente. Né? Uma empresa não pensa na vida do fundador. Ela pensa ad eterno. E aquela equipe ali dentro, desde que ela se propõe a trabalhar ali, ela precisa ser qualificável e aproveitável. Né? Então, precisa ter o plano de carreira, precisa ter o plano de carreira para a esposa, os filhos. Nós vamos pensar que esse pessoal vai ficar aqui. Afinal, eles contribuíram com o crescimento, com a melhoria dessa empresa. E, inclusive, até porque, para que as que queiram, essas gerações que estão aí, queiram ficar, né? Queiram continuar, queiram ser... De repente, lá na frente vai ser um administrador dessa fazenda, vai ser algo assim, porque o agro também precisa se atentar, e eu bato nisso em todos, eu acho que todos os programas aqui da rádio, na questão de se atentar para isso, de melhorar o ambiente, de melhorar o bem-estar, de melhorar porque as pessoas, a geração que está vindo, ela não está mais querendo, ela não tem mais aquela pegada de antigamente, que eu vou lá, eu ralo, eu quero construir, eu quero fazer. Não, eles querem ser felizes. Nós estamos numa era do ser. Né? As gerações que estão vindo, elas querem ser felizes, elas querem ser vistas, elas querem ser reconhecidas, e o ter é consequência, exatamente como você falou, o lucro é consequência do que nós vamos fazer aqui. Então, assim, e o lucro, o dinheiro, para elas é uma consequência. Isso está errado, às vezes as pessoas, eu vejo alguns comentários, as pessoas falando, porque eu quero ver quem vai te dar isso, se não for no ralo, se não for trabalhando. Mas vai chegar uma época que elas não vão. Então, vai ter que... Elas vão trabalhar, sim, mas elas vão trabalhar em um ambiente que faz bem para ela. E aí o agro precisa olhar para isso, né? Para que não sofra essa dificuldade de mão de obra mesmo, lá na frente. Eu já participei de umas coisas interessantes, que era uma empresa que eu trabalhei muitos anos, eu comecei a fazer estágio lá, e era um dia especial, que era no dia do aniversário das pessoas. Então, assim, algumas pessoas fazendo aniversário, e nesse tinha um que estava aposentando e fazendo aniversário. E o neto dele, o filho, o neto, estava trabalhando lá. Aí um dos gestores falou assim, agora você está aposentando, e infelizmente você não quer continuar, mas ele era motorista. Como você vai comprar um caminhão e colocar aqui, nós queremos continuar com você. Terceirizado, olha que legal. Vai botar um caminhão aqui e vai continuar aqui dentro. Olha como é que isso passou, né? Muito legal. E isso estimula o neto dele que está lá querer continuar e fazer essa empresa crescer ainda mais, né? Eles falam assim, nós precisamos desse profissional. Se algum filho quiser, eles ajudam o cara até ele voltar e trabalhar. É interessante. Muito legal. Pacheco, nossa conversa está excelente, mas já são 15 horas e 54 minutos, já estamos encerrando o nosso programa. Sempre é muito bom conversar com você, estar com você nesses momentos, na nossa aula, no programa Revelação Agro. Já fica a dica aqui para quem quiser fazer parte da próxima turma, não é, Pacheco? Faça, que a gente trabalha muito do que o Pacheco trouxe aqui de importância para ter equipes engajadas e que gere lucro. Gratidão a toda a equipe da Rádio Agro Hoje, gratidão às pessoas que nos acompanharam. O Pacheco disse que recebeu aí já uma mensagem no particular de uma empresa, já agradeceu, então obrigado e parabéns por vocês estarem aqui assistindo, espero que tenha contribuído aí com a sua jornada. Gratidão mais uma vez, Pacheco. E você pode aí se despedir e deixar
recado final aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado por participar. Parte que nós somos hoje, a Marisol é responsável por isso, por nos ajudar nesse ponto. E não deixe de investir em pessoas. E comece com vocês mesmos. É importantíssimo e depois para toda a equipe. O futuro está nas pessoas, em como as pessoas vão viver, produzir, se interagir e que legado nós todos deixaremos para a humanidade. Um abraço a todos. Tem mais gente agradecendo aqui, até em inglês, hein? Sério? Olha só, eu não estou acompanhando aqui, mas tá para você ou tá no YouTube? WhatsApp. No WhatsApp. Olha só que legal. Então, obrigada a todos, um abraço, fiquem com Deus. E olha, até segunda-feira que vem, às 15 horas de Brasília, com o nosso próximo episódio, nosso próximo Momento Revelação Agro, revelando melhores caminhos para você do agro. Um abraço. Beijo. Um abraço. Tchau. Conectando você ao agronegócio. A rádio que ama o agro.